Ponto de Vista. Oferecimento SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre uma pequena pincelada sobre a história da televisão e dos meios de comunicação, né? Então, a televisão entrou no Brasil em 1950 com a saudosa, né, TV Tupi. Ela foi a primeira emissora de televisão da América Latina. Então, naquela época, aqui na cidade de Brasópolis, já em 1952, 2 anos depois, o pessoal de Brasópolis, eles conseguiram montar uma repetidora de televisão ligada na TV Tupi de São Paulo, né, naquela época, e repetia o sinal da TV Tupi aqui para o sul de Minas. E esta repetidora de televisão tinha bastante prestígio junto ao dono da TV Tupi, que era o Assis Chateaubriand, né, o jornalista. E essa TV, essa repetidora foi pioneira aqui no sul de Minas e no Brasil, né, com repetição de televisão. E pegava em todo o sul de Minas. Naquela época era tudo preto e branco ainda, era muita coisa ao vivo, não existia o videotape, né, praticamente não tinha como gravar a programação. E a televisão, ela marcou época, porque o que comandava naquela época era o rádio, né? O rádio que era o auge, porque o rádio existe desde o início do século passado, né? Então, chegou no Brasil aí em 1950 a TV, com essa TV Tupi. Depois, mais tarde, vieram outras TVs, a TV Excelsior, a TV Record, né? E assim por diante. A TV Globo, né, na época, hoje Rede Globo, ela foi criada em 1965. Então essa é a história da TV. E a televisão sempre foi o expoente da comunicação de lá para cá. No comecinho era o rádio, né, mas aí ela foi ganhando espaço porque, afinal de contas, a televisão transmite o som e a imagem. Então isso era coisa inédita, coisa do outro mundo para a época, né? Então são 70 anos de história da TV aqui, que nós temos aqui no Brasil. E no mundo também não ficou muito para trás. No mundo começaram as experiências lá por volta de 1945, ou seja, 5 anos depois iniciou a TV aqui no Brasil. Por isso que ela foi a primeira da América Latina. Essa saudosa TV Tupi. Então é isso, pessoal. Aí o tempo passou, a eletrônica desenvolveu fortemente, começou a desenvolver a partir de 1948, começou a dar a sua alavancada com a criação do transistor. Até então as coisas funcionavam a válvula, a eletrônica funcionava a válvula, que era parecia uma lâmpada, né? E aquilo lá precisava esquentar para poder funcionar. E também ocupava muito espaço, era grande. Então os equipamentos eram maiores, eram robustos. Tanto é que o primeiro computador, os primeiros computadores ocupavam 3 andares de um prédio e fazia pouco mais que as 4 operações, né? Então era assim que funcionava tudo, né? E devido a isso, a eletrônica, por causa disso, né? A eletrônica evoluiu muito rapidamente, né? Com a entrada do transistor, que são dispositivos de estado sólido, que é o semicondutor, feito com semicondutor. Isso veio evoluindo fortemente, chegou na década de 70, foi criado aí os chips, né? E os circuitos integrados. E isso deu mais outra alavancada à eletrônica, e aí começou a desenvolver a informática, começou a desenvolver a computação, né? E foram possíveis de criarem computadores pessoais. Já na década de 80, já podíamos comprar os nossos computadores portáteis, os computadores que a gente usava em casa.
Porque até então os computadores só ficavam nas grandes universidades e também nos órgãos públicos, né? E daí para cá, da década de 80 para cá, disseminou, popularizou os computadores pessoais. E hoje nós temos essa evolução enorme. Aí entrou a telefonia celular também, né? E a telefonia celular evoluiu muito rapidamente. Tudo isso é abrigado pela eletrônica. Se não fosse a eletrônica, eu costumo falar que se desligar a tomada de todos os setores, tudo volta lá para 1920, né? A medicina, inclusive, né? Inclusive a medicina, se desligar a tomada do hospital, pronto, aí volta tudo a estaca zero. E inclusive os médicos hoje, eles são mais analistas de exames que foram realmente analisados por equipamentos eletrônicos. Então não existe mais aquela figura do médico que ele faz exame na pessoa e já tira a conclusão e já sabe qual doença que é e já dá o remédio. Não existe isso. Existe o médico que vai, fala para você, ó, faz essa bateria de exames, depois daqui a uma semana você volta, eu vou te dar o remédio. Nem olha na sua cara muitas vezes. E ele interpreta o resultado que o equipamento eletrônico analisou. Então, desliga a tomada do hospital, da medicina, pronto. O negócio volta lá para 1920. É isso. Então, estou querendo dizer que a eletrônica foi a ciência que mais evoluiu no século XX e vem evoluindo e vem propiciando tudo isso que vocês conhecem hoje em dia. Aí, como eu estava falando, entrou na telefonia celular. E a telefonia celular, claro, é totalmente eletrônica. No começo era analógica, aí depois passou a ser digital. E hoje nós temos computadores nas nossas mãos. Cada celular é um computador. E também houve um enorme avanço das redes sociais, onde cada um agora tem uma emissora de TV na palma da mão. É isso que virou a história. E é por causa disso que foi eleito o nosso último presidente, Bolsonaro. Se não fossem as redes sociais, ele não teria sido eleito. E é por causa disso que você sabe de tudo imediatamente, neste momento, sobre as coisas que acontecem em qualquer canto do mundo. É por causa disso que os modelos de negócios estão mudando. É por causa disso que o mundo vai mudar. E é por causa disso a grande maioria das pessoas pensa que tudo que está ali na internet é correto, baseado no que era antes, o que eram os órgãos oficiais, as escolas, as entidades regulamentadas somente ensinavam o que era certo, porque tinha um controle de qualidade, certo? Hoje não, acabou o controle de qualidade, entendeu? E as pessoas pensam que a coisa tem a mesma qualidade que antes. Esse é o erro, entendeu? Esse é o problema. As pessoas pensarem que tudo que está na internet é correto. Não é assim. Vocês sabem disso. Muita gente já sabe disso. Então, essa é a mensagem. Esse é o meu comentário de hoje. E aí você pode voltar para todas as áreas que não sai disso. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo a pandemia, a crise sanitária, né, desse vírus, coronavírus, e desembocou na pandemia, né? O que é a pandemia? É uma epidemia a nível mundial, certo? E também, devido à pandemia, devido ao confinamento, devido ao distanciamento, devido a tudo que vocês viram nos últimos dias, desembocou na crise econômica, na crise financeira, certo? E, simultaneamente a isso, espertalhões políticos criaram a crise política. Olha só, uma coisa que era sanitária, que era de doença, que deveriam todo mundo se unir para resolver o problema, não. Aí criaram um outro problema, o problema econômico e financeiro.
que vai desembocar em desemprego, fome, etc., milhares de outros problemas. E também, aí os espertalhões da política criaram a crise política. Por quê? Tem interesses políticos, interesse de poder, interesse de dinheiro, entendeu? Interesses próprios. Se fosse interesse para o país, para as pessoas, seria ótimo, mas não é assim. Não é assim. E graças, aí tem um lado positivo da comunicação, né? Graças a essa evolução enorme da internet, graças a essa evolução enorme dos meios de comunicação, que nós podemos agora ver esse outro lado da história. Nós assistimos através da grande mídia, que era algo formatado, certinho, regulamentado, certo? Porém, tinha os seus interesses particulares. Agora a gente assiste nessa mídia convencional, essa mídia tradicional, essa poderosa mídia, e agora você tem condições de confirmar ou verificar através das redes sociais, das outras comunicações, porque conforme eu falei no começo, cada um tem uma emissora de televisão na mão agora. Tem um celular, um smartphone, esse smartphone agora é uma emissora de TV. E ele pode falar o que ele quiser ali. Ninguém regulamenta, ninguém fala nada. E por ele poder falar o que ele quiser, tem uma opinião de um que é mais ou menos, tem uma opinião de outro que é correta, tem uma opinião do outro que é errada, tem tudo. Aí você, com a sua inteligência, pega o que a grande mídia falou, pega o que alguém falou errado, pega o que alguém falou mais ou menos, pega o que alguém falou correto. E tira a média. Você é inteligente. Por isso que eu aconselho você a assistir tudo. Assistam todas as grandes mídias e também as redes sociais. Aí você vai ter uma visão mais exata, você vai ter uma visão mais coerente e você vai tirar a conclusão. E não vão tirarem a conclusão por você. Entendeu? Você vai tirar a conclusão. Isso é democratização dos meios de comunicação, a tão falada democratização pelos políticos. Não é isso? Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigado pela audiência. Ponto de vista. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.